O fim de uma relação nunca é fácil, principalmente quando há filhos menores envolvidos. No momento de separação, caso tenha filhos menores, a justiça entra para definir vários termos, dentre eles a guarda dos filhos. Vamos agora falar sobre os tipos de guarda e como elas funcionam. Vem comigo. Olá pessoal, meu nome é Aline Soares e esse é o canal Informando Direito. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao vídeo. A guarda vai além do convívio com os filhos. Ela também está ligada à tomada de decisões que afetam diretamente a vida dos filhos. Decisões como assuntos relacionados aos estudos, saúde, religião, viagens, outros cursos ou atividades que a criança precisa ou deseja fazer. Enfim, várias são as decisões que norteiam a criação de uma criança. Quando a relação dos pais chega ao fim, o bem-estar e o interesse da criança deve ser prioridade. E a justiça pensa assim: se ficar evidente que a única preocupação é a satisfação dos interesses de um dos pais e o seu próprio bem-estar, fique sabendo que a sua convivência com a criança será afetada. Tome cuidado na hora de falar com os filhos sobre o divórcio. Resolvam seus problemas de casal sem colocar a criança no meio. Afinal de contas, o que chegou ao fim foi a união do casal, não a relação entre pai e filho ou mãe e filho. Cada um tem um papel de extrema importância na vida da criança, por isso, respeite o papel do outro. Lembre-se sempre disso, a criança é a prioridade. Pois bem, dito tudo isso, vamos começar com a guarda unilateral. Na guarda unilateral, somente um dos pais é o responsável pelas decisões da criança, podendo ser o pai ou a mãe. Quando o casal não consegue chegar a um acordo sobre como será a guarda, a decisão será feita por meio de um processo judicial, onde quem analisará o caso todo e a família dessa criança é o juiz e tomará a decisão sempre pensando no bem-estar e nos interesses dessa criança. Depois que o juiz determina de quem será a guarda do menor, fixará também o valor da pensão que o outro deverá pagar. Isso mesmo, o outro que não morar com a criança pagará a pensão. Será também fixado visitas, porque esse pai ou essa mãe que não morar com o filho não poderá ser privado da convivência. Como eu disse, cada um tem um papel de extrema importância na vida da criança. Guarda compartilhada. Essa desde 2014 se tornou uma regra. Se não ficar comprovado fatores que desmoralizem nenhum dos pais, será aplicada a guarda compartilhada. Aqui pode ser tanto a escolha dos pais quanto por determinação judicial. Nessa modalidade, a responsabilidade e as tomadas de decisões são dos dois. Poderá ser decidido em comum acordo se haverá ou não divisão no tempo em que a criança passará com cada um dos pais. Pessoal, essa modalidade só funciona se o relacionamento ou o fim dele, os dois tiverem uma boa relação. Se não tiverem uma relação e o término foi turbulento, esse tipo de guarda não funcionará de maneira correta, prejudicando assim a criança. Apesar de ser a mais usada no Brasil, nas ações de guarda, qualquer um dos dois pode abrir mão e escolher a guarda unilateral a qualquer momento. Ela pode ser determinada também mesmo se os pais morarem em cidades diferentes. Isso porque com o uso e avanço da tecnologia, é possível que mesmo à distância, os pais consigam tomar decisões e participar na criação dos filhos. Se acontecer de morarem em cidades diferentes, a residência dessa criança será que melhor atender aos seus interesses, não aos dos pais. Então, ela pode morar tanto com o pai quanto com a mãe. Outro tipo de guarda não muito usada porque não é prevista na nossa legislação é a guarda alternada. Ela é como se fosse um sinônimo da guarda compartilhada. Por exemplo, a criança aqui ficaria 15 dias morando com a mãe e 15 dias morando com o pai. A total responsabilidade ficaria a cargo daquele com quem estaria morando durante o período. Os 15 dias que morar com a mãe, a responsabilidade e tomada de decisões seria dela. E o mesmo acontecerá com a criança quando estiver com o pai. Ao contrário da guarda compartilhada, que mesmo morando determinado período com um e depois com outro, as decisões são tomadas pelos dois. Na alternada, não. Tanto a Justiça quanto o Ministério Público não costumam aplicar muito aqui no Brasil por não ter uma previsão em lei. Alguns especialistas em direito de família, mais focados em guarda,
Dizem que essa modalidade pode ser prejudicial no desenvolvimento da criança, principalmente o emocional, porque é uma quebra de rotina dessa criança, fazendo com que perca um sentimento de pertencimento, gerando insegurança e perdendo a referência. Esse tipo de guarda que falarei agora é um pouco estranho aqui para nós no Brasil, mas em alguns países da Europa e os Estados Unidos usam muito. É a guarda bird nesting. É essa guarda aqui, gente. Bird nesting. Bird nesting. Traduzindo de maneira bem grosseira, é algo mais ou menos no sentido de fora do ninho. Calma que eu vou explicar como funciona. No reino animal mais voltado para pássaros, acontece o seguinte. No ninho, ficam os filhotinhos à espera de comida e de calor dos pais. No entanto, os pais saem para procurar alimentos e trazer para o ninho. Durante um período, a mãe traz alimentos, fica um tempo e sai novamente para procurar mais comida. Logo após, chega o pai com o alimento, fica um determinado período e sai novamente, criando esse ciclo. Perceberam que os filhotes nunca ficam sozinhos? Um sempre espera o outro chegar para ele sair, e os filhotes permanecem sempre no mesmo lugar. Pois bem, foi uma comparação bem boba, mas é exatamente assim que essa modalidade funciona. Aqui, quem troca de casa são os pais. São eles quem devem se organizar e fazer a mudança de ambiente. A criança permanece sempre no mesmo lugar. É estabelecido o período em que cada um dos pais permanecerá com a criança. A criança ficará sob a supervisão e responsabilidade daquele de quem esteja morando lá durante o período estabelecido, já que o tempo será exclusivo dessa pessoa e o outro estará livre durante esse período. Mas esse tipo de guarda precisa de uma certa maturidade e um financeiro mais controlado, já que são os pais que deverão se preparar para essa mudança e levar para o ninho tudo que é necessário para a criação e manutenção dos seus filhotes durante o período em que ficará responsável. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Ficou alguma dúvida sobre guarda de filhos? Deixe aqui nos comentários que farei o possível para resolver. Se gostou do vídeo, deixe o like. E gosta do conteúdo que produzimos, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Que é isso? Gente, eu engasguei comigo mesma.